quero dar a bem-vinda a Wellington, estudante da PUC. Ele, vou deixar melhor a ele se apresentar também. Mas, Wellington, muito bem-vindo. Realmente um prazer também te conhecer. Eu te conheço na aula do Roberto, ainda não ao vivo, mas a gente já trocou algumas mensagens e tu tens um carisma muito grande. Então, é um prazer te ter aqui no evento e que tu feches o evento. O título da comunicação do Wellington é sobre os conceitos transcendentais na Summa Hallensis, notas introdutórias. Bem-vindo, Wellington. Obrigado, viu, Gonzalo? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem, né? Boa tarde, sim, Wellington. Te ouvindo muito bem. Perfeito, então. É só para eu saber por conta do fone de ouvido. Então, como o Gonzalo estava falando, eu sou graduando da filosofia aqui na PUC, do Rio Grande do Sul, e estou nas tentativas também de iniciar a pesquisa científica, e estou também sob orientação do professor Roberto Pi, que está aqui organizando o evento. Então, como o Gonzalo estava comentando, o nosso estudo é referente sobre a pesquisa metafísica entendida como a ciência dos transcendentais na escola franciscana, onde nós procuramos dar o maior enfoque em Alexandre de Halles, Boaventura e Duns Scotus, se o tempo permitir, né? Esta comunicação será, como anunciado, sobre os conceitos transcendentais na Summa Hallensis, notas introdutórias. Só para contextualizar, então, Alexandre de Halles viveu entre os anos 1185 a 1245. Nasceu na Inglaterra, ele estudou na Universidade de Paris, bem como também onde recebeu a sua titulação em mestre em artes e também em teologia. Ele entrou mais tarde na Ordem dos Frades Menores dos franciscanos após 1235, aproximadamente. E isso legou, então, uma cadeira permanente na Universidade de Paris ao corpus magistral da Escola Franciscana de Paris. Tendo visto essa breve contextualização da importância, então, sobre a figura de Alexandre de Halles para a nossa pesquisa, bem como para a tradição franciscana, nós partimos diretamente à nossa pesquisa. Para se ter uma visão alargada da teoria hallensis presente na sua Suma, é de extrema importância situar as bases teóricas de Halles. Ele elabora seu sistema filosófico e teológico sobre os pressupostos da teoria dos exemplares, das rationes seminales, da teoria dos universais e principalmente da teoria metafísica, compreendida como ciência dos transcendentais do ser, que justamente é a matéria desse nosso estudo. Em sua Suma, Halles elabora a conceituação da metafísica e da teologia, e sendo que ele não visa de imediato um rompimento entre essas duas ciências, mas ele formula uma certa relação entre elas. Ele compila e sistematiza inteligentemente, segundo as palavras de Freire, as correntes filosófico-teológicas de seu tempo. A filosofia para ele, então, é um caminho para a verdade, ao bem e à perfeição. Primeiramente, Halles, então, evidencia as diferenças para depois relacionar o fazer filosófico com o teológico. A primeira distinção que o autor elabora consiste justamente nos respectivos objetos de estudo das duas ciências, afirmando que a teologia visa, então, a totalidade das coisas e dos sacramentos, e a metafísica, como filosofia primeira, a totalidade das coisas. Bem, segundo Boehner e Gilson, há no ser humano uma tendência natural pela busca do conhecimento, e isso, atrelado à fé, consiste no método escolástico, e nessa mesma perspectiva, então, Halles afirma: a razão reta segue uma via, a partir da fruição e da esperança, e no seu término há a fruição simpliciter. Então a razão é colocada em uma certa dinâmica de fruição, dirigindo-se àquilo que Halles denomina como causa simpliciter, tendo a esperança como meio indispensável para alcançar o seu fim.
É importante compreender o que Halles então vai entender por conhecimento e como ocorre a sua obtenção pelo entendimento humano. Para isso, ele formula certa distinção entre o entendimento agente e o entendimento possível. O entendimento possível, para Halles, então, presente na sua Suma, é uma potência que é próprio da alma enquanto receptiva, e o entendimento agente é também outra potência da alma enquanto ativa. São duas partes diferentes pertencentes a uma mesma e única alma racional, que Halles afirma ser necessária a coexistência de ambas para que possa haver a possibilidade do conhecimento. Como a alma é composta de matéria e forma, o entendimento possível corresponde à parte material e o entendimento agente à parte formal. Esse entendimento agente não existe separado, mas sim unido à alma. A finalidade dessa faculdade da alma corresponde àquilo que Santo Agostinho denomina de ratio inferior, isto é, para conhecer os seres corpóreos do mundo sensível, o ser humano utiliza o entendimento agente e a fantasia. Decorre disso, sob esse prisma hallensis, o processo abstrativo do intelecto humano. Ora, o sujeito, dotado de razão, é capaz de conhecer o mundo sensível e, abstraindo dessa experiência os fantasmas, que se tornam conhecidos pelo entendimento agente. Há acima dessas imagens abstrativas, denominadas de fantasmas, os espíritos criados. Para que seja possível, então, a intelecção desses espíritos, a pessoa precisa de outra faculdade que Halles vai determinar como sendo o intellectus, que corresponde à ratio superior de Santo Agostinho. Por fim, Alexandre formula ainda a existência de objetos superiores denominados por ele de primeiros princípios, que são as razões eternas de Deus. Cito: para conhecer todas estas coisas é necessária outra faculdade, que é denominada por Halles como inteligência, que requer uma iluminação especial de Deus. É assim que ocorre o processo, claro, de maneira muito introdutória, de obtenção do conhecimento sob essa perspectiva hallensis. É importante ter isso em mente, pois a partir dessa análise é dada a investigação acerca dos predicados transcendentais do ser. Para tanto, Halles tem ainda Deus como sendo uma fonte primária de toda a inteligibilidade possível, bem como a fonte primária de todas as coisas. A causa primeira de tudo o que é criado. Deus é ser puro e simples e essência. Ego sum qui sum, afirma ele. Eu sou quem sou. Halles toma esta proposição e divide-a fazendo um paralelo com a Trindade. Cito: Ego, de fato, é a primeira pessoa e, sem referência de qualidade, é indicada essa primeira pessoa da Trindade. Qui é referente ao nome particular, nota-se identidade de substância com a primeira pessoa, porém, forma uma única pessoa e deve ser referente ao Filho. O sum refere-se ao Espírito Santo procedente de ambos. A partir disso, então, o ego é referente à primeira pessoa da Trindade, que é Deus Pai. O qui refere-se à identidade substancial coexistente entre as pessoas da Trindade, mas sob modo alterius personae, referenciando o Deus Filho. E o sum, Halles afirma diretamente ser o Espírito Santo, como procedente relacional de ambos, do Pai e do Filho. Eles estão intimamente ligados e redutíveis às propriedades do ser enquanto ser, que Halles então traduz pela proposição que eu mencionei anteriormente como ego sum qui sum. A afirmação hallensis de que entre Deus e o homem não há uma ligação direta, e cito: a única conclusão é: nada é comum entre o Criador e a criatura em gênero, espécie e número. Porém, ele parte da teoria da analogia, também afirmando que pode-se comparar uma coisa igual a outro, por exemplo, homem bom, Deus bom. Dizemos Deus é bom, a bondade é comum a ambos. O homem bom está relacionado com a bondade que procede de Deus. Assim, o ser humano possui certo tipo de ligação por participação com o seu Criador.
O homo bonus e o deus bonus formulam a relação analógica entre os atributos do Criador com os da criatura. Assim chega-se à inferência possível de que Hallis afirma que o homem está relacionado com a bondade que procede de Deus. Homo bonus relatione ad illam bonitatem qui est Deus. Há algo em comum, então, entre ambos, não a essência, pois para Alexandre a essência divina é em si mesma. Decorre disso a unidade da Trindade e, portanto, a relação entre o Criador e criatura. A criatura é relacionada a isso, Deus. Partindo dessa inferência hallensis de Simplicitas, onde Deus é, há a possibilidade de prosseguir para a investigação acerca dos transcendentais metafísicos formulados por Halles, a saber, o unum, verum e bonum. É estabelecida a seguinte relação. Cito: ao Pai é próprio a eternidade, ao Filho a verdade e Espírito Santo a bondade. A verdade, eternidade e bondade são três coisas, e na medida em que se relacionam no amor, são una. Então a veritas eternitas et bonitas, nas palavras de Halles, alcançam a sua total comunhão à medida em que se relacionam entre si em uma relação de amor, caritatem, tornando-se redutíveis ao conceito transcendental do uno. Aqui adentramos diretamente nos conceitos transcendentais presentes na Summa Hallensis. Bem, ainda para aprofundar essa ciência metafísica, entendida como dos transcendentais, vamos tomar o conceito que Halles tem por metafísica. Para ele, a metafísica parte do pressuposto da investigação da totalidade do princípio das coisas. De forma objetiva, ela tem a função, então, de conhecer a causa de todas as causas. Assim sendo, para ele, há a necessidade de existir um ser que seja a origem de tudo o que existe. Ele então determina algumas formulações quanto à necessidade desse ser, intitulado por ele como sendo Deus. Segue essas afirmações. Primeiro, das inferências disjuntivas transcendentais do ser. Segundo, do pressuposto da necessidade de haver uma causa primeira, ou seja, a causa de todas as causas. E terceiro e quarto, que são unidas em si, da necessidade de existir uma verdade e bondade suprema que esteja no fundamento de toda bondade e verdade. E quinta, quanto à necessidade de um ser supremo que transcende todos os outros seres. Para tanto, a formulação de uma teoria metafísica que seja capaz de investigar essas inferências supracitadas, bem como os conceitos transcendentais do ser, são importantes. Eu cito uma passagem direta de Halles da sua Suma. O fim último da metafísica é a contemplação da verdade, e por isso ela merece o nome de sabedoria absoluta ou sabedoria ciencial. A metafísica trata das causas, e esta causa é bondade, sabedoria e poder. Tudo refere a um só objeto, a saber, Deus, o ens actum unum. Sua esfera de competência, porém, abrange a totalidade das coisas que ela examina do ponto de vista das determinações transcendentais. A metafísica busca, como fim último do seu saber, a contemplação da verdade na totalidade das coisas, ou seja, o conhecimento da causa de todas as causas, que é Deus. Para ele, a demonstração da existência de Deus, quia est, é muito fácil, sendo que nenhuma inteligência pode ignorá-la. Para isso, ele parte do argumento da causalidade das verdades eternas da contingência dos seres, do conhecimento da alma e da ideia do perfeito. Claro, aqui eu cito o Guilherme Freire, que busca então essa passagem presente na Suma de Halles, onde ele busca, então, por meio desses argumentos, fazer a demonstração de Deus, quia est. Porém, ao mesmo tempo em que Halles afirma ser fácil essa demonstração de Deus, admite que é difícil ao ser humano obter o conhecimento acerca da natureza divina, quid est, pois, para a razão humana, o mistério da Trindade é inacessível diretamente sem alguma mediação, precisando da revelação de Deus para transpor esse primeiro limite encontrado.
Halles, então, na sua Suma, vai afirmar que o ser humano pode chegar a conhecer algo da essência de Deus por 3 formas, partindo da analogia. Cito diretamente. 3 vias para conhecer a essência simplíssima, por si, por espécie e pela similitude. E procura elaborar essa afirmação da seguinte forma. De imediato Deus é. Enquanto essência divina, ela é uma luz inacessível. A luz é percebida de 2 modos, no ar e pelo sol. No sol ela é invisível, no ar o olho pode captar algum aspecto. A essência divina é invisível, mas em nós, pela glória de Deus, ela se faz visível também nas espécies e também pode-se reconhecê-la por similitude nas criaturas. A partir disso, é possível ao ser racional inteligir a essência divina por meio da denominada luz inacessível. Para resolver esse axioma, Halles utiliza a teoria analógica, além do argumento da iluminação divina e da teoria dos exemplares. Ora, a essência divina é invisível, mas ela pode ser reconhecida nas suas criaturas, nas espécies e também por similitudine. Assim, pela iluminação divina, Deus pode dar-se em revelação ao ser humano. Nesse movimento relacional entre Deus e as criaturas, o humano conhece o divino, tornando o invisível imanente nas coisas criadas. Há a aproximação com a teoria dos exemplares, em que há na mente de Deus a ideia perfeita de todas as coisas criadas. Reconhece-se que Deus possui muitos atributos, porém há os atributos transcendentais de Deus que não são redutíveis a nenhum outro a não ser eles mesmos, sendo eles o da unidade, o da verdade, o da bondade, não interferindo em si na essência mesma de Deus, pois Deus é simplicitas. Parte do pressuposto de haver na mente de Deus a ideias exemplares, como mencionei, das coisas criadas. E cito, essas ideias se identificam com a essência divina, sem diversificar sua unidade de Deus, nem alterar a sua simplicidade. É possível conhecer a natureza divina por meio dos exemplares, que estão presentes na mente de Deus como ideias universais ante rem. Já os universais in re são as formas, ideias próprias de cada coisa unida à matéria, constituindo os indivíduos. O axioma, então percebido sob esse prisma hallensis, encontra uma resolutiva possível por meio da teoria dos exemplares. Retomando aquelas 5 determinações afirmadas anteriormente, ele tem em vista, então, a necessidade da existência de um ser que seja a causa de todas as causas. Com isso, é possível perceber que a formulação 5ª, da necessidade de haver um ser que seja base metafísica para todas as coisas que existem, e da necessidade de existência desse ser, há a categoria de ser transcendental. Por ser transcendental, deve-se ter em mente um ente independente do mundo sensível, detendo a categoria de universalidade e necessidade, não sendo mutável e finito. Há um dilema quanto à percepção desses atributos, pois o ser humano, no uso de sua razão, per se, não é capaz de inteligir essas categorias, tornando a intelecção desse algo necessário impossível sem a revelação de Deus por meio da sua imanência nas coisas criadas. O meio possível, então, para superar esse limite é com o uso de uma teoria da analogia que acaba fundamentando a teoria dos exemplares. Essa teoria visa conciliar o uno com a multiplicidade das coisas existentes, constituindo as criaturas como uma espécie relativa ao ser divino, ou seja, uma manifestação da unidade do uno. Diante do afirmado, estabelecemos o padrão do sistema metafísico de Alexandre de Halles do seguinte modo. Primeiro, atribui-se a Deus a ideia de necessidade de ser em si e de causa de todas as causas, verdade e bondade suprema, e a necessidade de ser um ser supremo que transcende todas as coisas existentes. Segundo, quanto da imensidade de Deus, pode-se dizer que, por Deus ser infinito, ele não pode ser compreendido pela razão humana em sua completude. Ele é ilimitado localmente e está presente em toda parte, além do que é imensurável, pois é eterno. Terceiro e final, da Simplicitas Dei parte-se do conceito do ser e da doutrina da analogia,
para desenvolver as determinações transcendentais do Uno, do Verum e do Bonum. Há, conforme explicado acima, então, a formulação da teoria metafísica Hallensis, que por meio da definição do ser e dos seus predicados chega-se às determinações transcendentais atributivas do ser enquanto ser, isto é, de Deus enquanto essência simples e pura, simplicitas, e dos conceitos transcendentais do Unum, do Verum e do Bonum, que são redutíveis ao Uno. Esse desdobramento atributivo ocorre por meio da definição do ens enquanto ens ou entitas, que por ser em si mesmo é absoluto. Por ser absoluto, o ser unum, é indiviso, já o ser verdadeiro, verum, atribui a categoria de ser indiviso entre o sujeito e a essência. E o ser bonum, acrescenta ao ser unum e ao ser verum a indivisão e realização da possibilidade do sujeito. Nessa relação, então, da tríade Hallensis, deve-se retomar aquilo que eu mencionei anteriormente de como o Uno é formado, assimilando a relação entre as pessoas da Trindade. Tendo em vista isso, esses três atributos são unidos pela relação amorosa como forma de síntese provindo de ambos, do Unum e do Verum, o Bonum, que faz referência ao Espírito Santo. Halles determina o Espírito como sendo o elo amoroso entre o Pai e o Filho, o que torna a realização da possibilidade do sujeito uma realidade sempre atual. Os três possuem essência comum, cito, essência comune est Patria et Filio et Spiritus Sancto. Além disso, Halles, na sua Suma, atribui, por exemplo, ao poder de Deus a ideia de que, por ser em si mesmo, é absoluto e ilimitado, e o único limite que há entre Deus é quanto à contingência da sua manifestação, o seu exercício na história. Na vontade de Deus, Halles faz alusão às causas anteriores, em que o poder de Deus é relacionado à ideia do Unum como causa primeira. Quanto à ciência de Deus, ele a associa à ideia do Verum como causalidade exemplar, relacionando-a com a definição do Filho, transcendência de todos os outros seres. E, por fim, quanto à ideia de vontade divina, atribui-se a participação ao Bonum, sendo esse o Espírito Santo, bondade, como causa final, isto é, a realização da possibilidade do ser enquanto ser. Enfim, assim é formulada, por meio da pesquisa realizada até o momento, a relação entre os conceitos transcendentais metafísicos hallenses. É nessa relação investigada que Halles busca fundamentar assuntos importantes que preocupam a escola franciscana e a igreja da sua época. É interessante como ele procura vincular a teoria dos universais com as perfeições das ideias presentes na mente de Deus aos conceitos transcendentais. Esse dado é importante, pois em um outro estudo em que o professor Roberto e eu estamos realizando sobre Boaventura de Bagnoregio, demonstra-se que a teoria dos exemplares se fundamenta diretamente nesse pressuposto hallensis. Além disso, por meio dos atributos transcendentais, Halles possibilita ao ser uma via de conhecimento da natureza divina, buscando partir, como visto, da teoria da analogia entre Criador e a criatura, para fundamentar a sua perspectiva filosófico-teológica. Bem, se o professor Roberto quiser fazer algum comentário quanto à nossa pesquisa, eu passo a palavra para ele. Caso contrário, eu finalizo assim a minha exposição sobre o que nós formulamos até o momento e agradeço a atenção de todos vocês por estarem presentes aqui também nesse momento final, né, da nossa jornada de estudos escolásticos. Obrigado, professor Roberto. Se quiser, com o senhor. Wellington, qualquer complementação que eu faça, a gente pode fazer já no período de conversas, debates e discussões. Eu apenas quero endossar um aspecto, tá? Para o pessoal ter isso presente. Só um pouquinho. Eu apenas quero endossar esse aspecto da tua pesquisa, da pesquisa que nós temos feito. O Wellington está revisitando a história da metafísica como
ciência dos transcendentes, dos transcendentais, no século XIII. E se essa história tem um capítulo inicial bastante reconhecido na personagem de Filipe, o chanceler, que recebeu esse nome porque foi por alguns anos chanceler da Universidade de Paris, e na sua Summa de Bono, por primeiro, explicitamente conceitua a teoria dos primeiros conceitos conhecidos na vida intelectual. Muito cedo, a escola franciscana contribui para essa percepção de conceitos metafísicos especiais, e o desafio que eu coloquei para o Wellington foi, sendo ele naturalmente identificado com a ordem franciscana, né, foi revisitar a tradição franciscana que leva até Scotus e que depois a gente possa explorar junto nos Scotus e além. E isso leva, num primeiro momento, a um estudo bastante pontual de duas personagens importantes, Alexandre de Hales e Boaventura, o contexto de Oxford, o contexto de Paris, e em seguida, talvez, o autor que sintetize essas duas perspectivas, que é João Duns Scotus. Então, eu apenas queria colocar essa perspectiva da pesquisa do Wellington e, eventualmente, qualquer adendo que eu faça, a tua exposição muito clara, Wellington, e extremamente iluminada, pela qual eu te parabenizo de forma enfática, eu faço junto com os colegas nas perguntas, nos comentários, que certamente nós ainda podemos ter. Tá de parabéns, viu, Wellington? Muito feliz com a tua apresentação. E eu passo a palavra para o Gonzalo, para ele conduzir uma roda de conversa sobre a fala do Wellington. Obrigado, professor. Parabéns, Wellington. Tua pesquisa já tem um tempo, porque eu acho que além do teu tempo na filosofia, teu tempo dentro da ordem também está presente, né? Tu tens uma clareza muito profunda, né? Muito boa a tua pesquisa, parabéns. Vou abrir a ronda de perguntas e acho que é o mais importante, não sei se Alfredo ou Raquel. Sí, Wellington, certamente no es a área que eu conheço mais e que eu poderia questionar o teu trabalho. A tua apresentação foi muito boa, muito clara e parabenizo assim o teu esforço, né? Porque mesmo a tradição franciscana seja muito constitutiva da identidade, né, dos capuchinhos e da ordem dos frades menores, é bastante descuidada em termos de estudos teóricos e tal, né? Está acomodada por suposto, né? Então a biblioteca ali já garante, né, por si mesma que ela se mimetiza, né, e se estende pelo convento, o que não necessariamente é o caso, né? Então, já nos aconteceu, né, com o PIC, nas nossas andanças por ali, né, dos próprios frades, e não muito novos, já de idade, não sabiam que tinha biblioteca, não sabiam que tinha dentro da biblioteca, não sabia onde que tinha ido parar o catálogo. Não tinha, digo, a cozinheira sabia mais da biblioteca do que os frades. Mas, então, digo, você está fazendo um trabalho que, digo, ao mesmo tempo, os frades mantiveram a biblioteca, que já é muito importante, né? Outras ordens já botaram fora, mas os frades franciscanos conseguiram manter. O que significa há uma porta aberta e, eventualmente, esperando alguém, né, com vontade, com desejo, com tesão para ir atrás dessa tradição.
Bom, então, acho ótimo que você faz isso, não a partir dos archiconhecidos, sino que você vai na fonte primeira, né, da tradição, que é Boaventura e Alexandre de Sales, e que vão ser os mestres, os pais, né, da tradição franciscana seguinte. Então, tá de parabéns, acho ótimo, muito original. Há muito pouco trabalho sobre esse tema no nosso meio e se dá por suposto, né? A ordem dá por suposto a tradição e os estudiosos que eventualmente passamos por Occam e por Duns Scotus também damos por suposto Boaventura e Alexandre de Sales, que não é o caso. Então, ótimo. Adiante, Wellington. Obrigado. Vamos Obrigado, um por professor. vez. Talvez uma colocação adicional, né? O Wellington está consciente disso, né? Mas alguém que chamou muito a atenção da importância do Alexandre de Sales para a história dos transcendentais foi justamente um dos mestres pesquisadores desse assunto, que foi o professor holandês Jan Artsen, que naturalmente tinha um interesse muito especial em trazer a percepção da metafísica dos conceitos transcendentais para Tomás de Aquino. Eu tenho defendido a tese, né, de que a metafísica como ciência dos transcendentais é uma invenção dos autores medievais. Ela tem, sem dúvida, por óbvio, ela tem possibilidades de ganhar teses na metafísica de Aristóteles, ela ganha teses na metafísica neoplatônica, ela encontra teses no neoplatonismo, mas ela é uma opção da metafísica, a ciência da realidade como um todo, de maneira mais rigorosa e estrita e sistemática, né, lentamente, de forma sistemática, na Idade Média. O Artsen enfatizou que algumas abordagens que depois tipificam a síntese de Tomás de Aquino, especialmente nas questões sobre a verdade, elas estão apontadas por Alexandre de Sales. A percepção de que o conceito de ente tem que ter uma análise tomada em si próprio, a percepção de que há algum tipo de percepção da realidade que tem de ser condizente com a especulação teórica sobre a estrutura da Trindade, uma vez que Deus é trino e a estrutura da Trindade mostra a realidade de Deus e a realidade de Deus com respeito a tudo que Deus não é. Portanto, uma linguagem, né, do uno como um transcendental absoluto, do verdadeiro e do bem como transcendentais relacionais, a causa exemplar, a causa eficiente, a causa exemplar, a causa final. E uma coisa muito própria de Alexandre de Sales, que é essa associação à tríade das propriedades do ser como conceito básico da realidade, como remissiva à trindade da tradição agostiniana com os seus sinais no mundo espiritual. A memória e o uno, a inteligência e o verdadeiro, a vontade e o bem. Então, o Artsen destacou amplamente essas percepções do Alexandre de Sales, deu um certo destaque a essa ideia de transcendentais absolutos e transcendentais relacionais, que Tomás de Aquino vai depois adaptar. E de toda maneira, deu também atenção ao fato, à percepção, de que em Alexandre de Sales ainda existe uma percepção dos transcendentais num momento em que o pensamento aristotélico não está completamente consolidado no século XIII, ele recém tinha se estabelecido no currículo filosófico da Universidade de Paris. Sales é talvez aquele que começa a sintetizar os transcendentais na tradição agostina, neoplatônico-agostiniana e em abordagens respeitosas, por assim dizer, ao pensamento aristotélico.
Então, eu queria, nesse sentido, endossar a importância do que o Wellington está fazendo, nesse rastreamento histórico conceitual, né? Nós ainda não sabemos exatamente como é que Scotus leu Alexandre de Hales, como é que Scotus eventualmente sintetiza essa especificação dos transcendentais que ele vai repetir, é o ente, é o uno, é o verdadeiro e o bem, ele repete a lista de Alexandre de Hales. Scotus, no entanto, não faz especulações trinitárias sobre os transcendentais, ele vai procurar especulações modais sobre os transcendentais que dependem talvez de Boaventura, né? Mas, sob certo aspecto, ele respeita esse ganho franciscano anterior e tenta incorporá-lo por definitivo à metodologia filosófica de Aristóteles, que ainda não é estritamente usada por Alexandre, nem foi estritamente usada por Boaventura, uma vez que Scotus nega todo o sentido, digamos, de a priori por iluminação. Tá? Ele vai abordar uma via aristotélica rigorosamente empírica do mundo de volta a Deus, mas não por nenhum tipo de percepção ou suposição a priori. Então eu destaco que poucos fazem esse caminho que o Wellington está fazendo, e esse caminho, no entanto, é fundamental para se perceber como que se constrói coletivamente no século XIII a mais original opção, na minha interpretação ao menos, a mais original interpretação da metafísica que os medievais ofereceram, que foi não a metafísica da substância lida na perspectiva das categorias, mas a metafísica dos conceitos que transcendem as categorias. E acho que essa é a maior contribuição da Idade Média para a metafísica. Então, Wellington, eu quero reiterar meus parabéns à tua pesquisa e destacar que o Wellington é muito rápido. Ele recém começou como bolsista de iniciação científica e ele logo escolheu um assunto, né, ou apaixonou por um assunto que é um eixo do pensamento de Scotus e não é de forma alguma secundário ou de maneira alguma se encontra, por assim dizer, nas bordas. Ele está no centro. Parabéns, Wellington. Obrigado, viu, professor? Wellington, eu tenho duas perguntas filosóficas. Uma pegando um autor que conheci com o Roberto, em umas aulas de metafísica, que é Pseudo Dionísio Areopagita, né? Que em tua explicação aparece esta formulação, né? Deus é, que surge com Pseudo Dionísio Areopagita, né? Temos o verbo termina sendo predicado nesta proposição, então, o sujeito Deus é o predicado dessa proposição, né? E misteriosamente, porque geralmente temos o verbo, que é a cópula, e depois o predicado, né? Mas tu utilizaste esta formulação. Aqui teríamos uma prova da existência de Deus, né? O Deus é. Eu te queria perguntar, neste tipo de prova, tem opção para a potência de Deus? Né? Porque ao partir do ato, do é, como o Deus é, estaríamos falando como a atualidade de Deus. Né? Então, queria te colocar isso como uma reflexão, né? Eu penso em outro autor mais, né? Eu pensava em dois para as perguntas que te queria fazer, estas perguntas filosóficas. O segundo autor é Hegel, né? E quando se pensa na existência, se pensa no ente, né? E se pensa no sendo, é dizer, Deus sendo, esse é em gerúndio, não? Deus sendo Deus, digamos. Se queremos partir assim, Deus sendo Deus. Então, aqui neste Deus veríamos como um Deus sendo Deus, ou Deus em ato, digamos, somente em ato, sem chance de ter uma potencialidade. Né? Essa é uma pergunta ali que não precisas me responder agora, mas
fica como uma pergunta. E a segunda, tu tocaste o conceito de espírito, o Espírito Santo, como bondade e amor. Eu peguei essa noção. E não percebi o conceito de comunidade, que é um conceito muito presente na fenomenologia do espírito de Hegel, né? O espírito como a comunidade religiosa, né? Mais que quase atributo divino da Deus bondadoso, Deus amoroso, né? O Espírito Santo como a comunidade religiosa. Essas seriam as duas perguntas, Wellington, que eu queria fazer. Bem, obrigado, viu, Gonzalo? Eu não sei se vou conseguir responder, assim, na medida das suas perguntas, mas partindo da primeira, então, da formulação do Deus é, né, do argumento da Simplicitas Dei, pelo que eu compreendi, aí qualquer coisa o professor Roberto pode intervir também se eu cometer algo fora do esperado, né? Você acabou citando o Dionísio como potência de Deus, né? Bem, eu acredito, pelo que eu compreendi na Summa Hallensis, que eu só tenho ela na versão latina, então eu fui fazendo a tradução a passos lentos, né? Estou ainda lendo. Então, a partir disso, dos comentadores também de Alexandre de Halles, como Etienne Gilson, o Boehner, o próprio Merino também, que é de Portugal, eles não fazem diretamente essa relação, mas nós pressupomos que sim, o Alexandre de Halles ele tenha esses indícios do pseudo Dionísio, bem como tem de Santo Agostinho e também da estrutura neoplatônica. Mas a partir do conceito da potência de Deus, eu acredito que, como eu mencionei na pesquisa, que Deus é, e na eternidade de Deus, nós não temos como mensurá-lo, não tem como ter um começo nem um fim. E nós não temos a capacidade de compreender na sua completude do ser, enquanto ser, no tempo da eternidade. A potência é simplesmente, não acredito, não sei se é dissolvida o termo certo, mas no presente, no tempo de Deus, digamos assim, tudo está atualizado. Há a contingência do nosso livre-arbítrio, naturalmente, que também Agostinho vai falar isso, e também isso foi um aspecto que eu citei, que a manifestação de Deus ocorre de maneira muito limitada, a única forma é a sua manifestação na história. Aí eu suponho, eu faço assimilação com a liberdade que nós temos como seres humanos pelo livre-arbítrio, de fazer a escolha entre uma coisa e outra, porque nada é determinado para nós. Porque senão tudo seria determinado, não fazia sentido algumas proposições, muito menos a nossa existência, a liberdade. Mas eu recordo de uma aula que o professor Roberto também nos deu sobre o pseudo-Dionísio, os nomes de Deus, na metafísica, sobre a metafísica e também na história da filosofia medieval, que é justamente essa manifestação de Deus, que quando Deus é em ato, e depois São Boaventura, que é posterior a Alexandre de Halles, ele fala que Deus conhece assim, um único ato de conhecer. Para Deus tudo é em ato. Então, se Deus há potência, então ele não é o onisciente, o onipresente. Então, trazendo Boaventura, não sei se eu estou respondendo, estou saindo também pela tangente, mas na minha compreensão até o momento, eu compreendo essa manifestação divina que para nós pode ser tida como a potência de Deus se manifestar na história ou não, mas para Deus tudo acontece, tudo é um ato, tudo é presente, né? A potencialidade dele é presente. Tanto que depois Boaventura, no estudo e na pesquisa também que eu estou realizando, ele vai falar que a similitude de Deus é justamente o ato de ele se conhecer em um único ato só que ele vai formar o Filho, o Deus Filho, que para ele, para Boaventura, então está em essa assimilação entre Deus Filho e como o ato de Deus se conhecer sob um único ato de conhecimento. Então ele assimila esse ato de Deus, a atualidade de todas as coisas existentes, no tempo de Deus, na eternidade, que é diferente da nossa temporalidade. Não sei se eu respondi, mas eu compreendo essa dimensão dos pressupostos hallenses desta maneira. Presente, então, trazendo presente o pseudo-Dionísio, onde ele parte também da proposição de Deus é, né? E não sei se o professor Roberto vai falar alguma coisa, mas
Partindo então da outra. Não é preciso, Wellington. Esses assuntos são tão complexos e tão detalhados que a gente iria sempre puxar um fio muito longo. Acho que a tua resposta está muito boa e, sem dúvida, os desafios conceituais do Dionísio Pseudo-Areopagita estão presentes em todos esses autores. Ele é onipresente na tradição neoplatônica medieval e mesmo aqueles autores que não optam por ele, não optam, por assim dizer, pelos desafios que ele coloca a qualquer tipo de unidade conceitual do pensamento, quando aplicado à criação e aplicado a Deus, ele sempre é pressuposto e coloca um desafio. Então, acho que está perfeitamente bem colocada a tua resposta. Então, sobretudo era uma pergunta que surgiu de tua apresentação e queria te convidar, e eu acho que consegui, a reflexionar. Não era o objetivo encontrar uma resposta, mas sim exercitar justamente a filosofia, não? Um tema tão belo como Deus. não, perfeito. Eu agradeço também pela ponderação e pelo questionamento, né? Porque faz com que eu faça essa reflexão sobre a pesquisa que, para mim, realmente passou despercebido, bem como a sua segunda colocação da ausência dessa abordagem comunitária, né, do Espírito Santo, que, como antes nós estávamos comentando nas outras apresentações, que há algumas coisas que são pressupostas, e quando eu estava pesquisando a relação, esse elo amoroso, então, que vai gerar a bondade do Espírito Santo, por meio dessa relação da verdade, da unidade, que é Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo surge como essa relação. E quando eu propus essa, por meio, claro, embasado em Halles, essa relação entre eles justamente formula o fundamento básico da comunidade, né? Porque a comunidade é relação, é um relacionamento, basicamente. Então, nessa relação entre o Pai e Filho, unidade e verdade, surge a bondade, que é o Espírito Santo, como uma certa síntese, né? Por meio desse elo amoroso. Mas também eu não tinha pensado sobre essa perspectiva. Eu agradeço imensamente a sua colocação, Gonzalo. Muito obrigado mesmo, viu? Ali tens na fenomenologia do espírito, se te interessa, e de Hegel tem esse tratado. Raquel, queres perguntar? Ou Joel? Então, acho que chegamos na meta, né? Finalmente. Então, não sei se Roberto queres falar algo.